O filho pergunta ao pai: pai, o que é desistir? E o pai responde: filho, não sabemos, somos gaúchos. Com este entendimento sobre a vida, sobre coragem e sobre garra, o programa De Bem com a Vida está de volta depois de um intervalo fora do ar, considerando a maior catástrofe climática que o Rio Grande do Sul sofreu. Fomos abalados, tivemos perdas, mas estamos de volta. O De Bem com a Vida volta cada vez mais intenso. Opiniões de qualidade e entrevistados de personalidade. Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. O programa desta semana está sensacional. Trazemos pautas pontuais para elevar o nosso ânimo e começar a semana de bem com a vida, onde buscar recursos para retomar pequenas, microempresas e profissionais liberais. O advogado Ricardo Limonge, o nosso consultor jurídico, nos orienta. O Rio Grande do Sul, como já vai sendo dito há dias, há semanas e há meses, sofreu o maior desastre climático da sua história. Segundo o balanço da Defesa Civil, as chuvas afetaram mais de 2 milhões de pessoas, 478 municípios dos 497 que nós temos no Rio Grande do Sul deixaram 173 mortos, 38 desaparecidos e 800 feridos. Essa catástrofe simplesmente arrancou das pessoas vidas, casas, equipamentos, carros, simplesmente deixando pequenos microempresários, empreendedores sem qualquer capacidade de trabalho. Para receber orientação, onde essas pessoas podem receber ajuda, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, o nosso consultor jurídico, o advogado Ricardo Limonge. Como vai, doutor? De bem com a vida. Que bom que a gente está vivo, podendo retornar às nossas atividades, aos nossos compromissos e aos nossos sonhos. Claro. Mas e quem não pode, doutor Ricardo Limonge? Quem simplesmente perdeu o que tinha e não consegue trabalhar, faz o quê? Olha, vendo tudo que aconteceu, a gente entra em reflexões e é difícil psicologicamente falando. A pessoa falar, a gente dizer que o Estado vai se reerguer, o governo tem que ajudar um pouquinho mais. Né? Eu diria muito mais, né, doutor Ricardo Limonge? Só da linha de crédito, só pegar um FGTS, tudo que é o dinheiro teu mesmo, tem que ajudar um pouquinho mais. Porque a situação só não está uma catástrofe total porque a população abraçou. Né? Ainda tem o CID bancários, por exemplo, tu doa R$1 para o CID bancário, o CID bancário dá R$1 e daí vira 2. Então, assim, tudo situações particulares. Estou citando o CID bancários por uma questão de ouvir um rádio na vida mas todas as situações tem uma empresa, que não vou citar nomes também, que está privilegiando vagas de emprego para o pessoal que foi atingido. A gente só vê assim, algum tipo de iniciativa quando é particular. Civil, né? De empresas e infelizmente, assim, eu me surpreendi assim, do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, assim, não... A Bolsa, tá? Vamos dar uma Bolsa, mas... Eu estou muito preocupada com essa segunda etapa. Se fez o salvamento de vidas, se acolheu as pessoas em albergues, tá. Mas e agora? Agora é preciso voltar. E quem perdeu a sua casa, ou o seu escritório, ou o seu carro, ou os seus equipamentos, faz o quê? Aonde ele pode bater para conseguir alguma ajuda financeira?
Hoje, do governo, é só empréstimos, claro, linhas de financiamento mais em conta, mas é mais fácil atingir esse resultado de ganho de alguma coisa para a categoria agindo coletivamente. Doutor Ricardo, se fala muito na questão de culpas, existe um sentimento de revolta de quem perdeu os seus móveis, os seus bens, e nessas rodas de conversa se comenta a possibilidade de entrar com um processo contra o município, contra o Estado, pedindo uma indenização. O senhor vê alguma possibilidade real de que quem pede receba? Por partes. Eventos da natureza não é indenizatório, é uma coisa que não se indeniza. Porém, quando a situação chega a um ponto, que não tinha bomba, como é que tu tem 23 bombas e tu só funciona 4? E ainda se diz que em 2023 se investiu tanto em bombas. Então se investiu errado e botou dinheiro fora. Isso aí ficou sem explicação. O DEMAI tem que explicar, o prefeito tem que explicar. E o governador também, porque ele tinha que ter buscado, agindo com mais... me pareceu ele... Tudo bem, a gente não sabe tudo que a pessoa faz, né? Mas me pareceu ele assim que ele tinha que estar mais na frente, eu acho. Eu achei, por exemplo, o prefeito de São Leopoldo mais à frente dele. De ir lá no ministro, às vezes tem que bater boca. Tem que insistir. Tem que insistir muito. Mas, voltando É desespero. Assim, a possibilidade ou a ideia de entrar com processo contra, isso tem alguma chance de assertividade? Isso. Não tem, assim, se tu for olhar, se caiu um temporal, derrubou tudo, daí não tem. Mas não é o caso. Ali tem que ver o prejuízo que a pessoa sofreu. Por que ela sofreu aquele prejuízo? Ela teve uma doença. Fiquei doente. Eu fiquei doente porque eu estava numa água suja, no esgoto. Mas por que tinha isso? Porque não tinha as bombas funcionando. E o exemplo está bem claro, e aí que faz a analogia toda, e aí tem uma questão de fala, de escrita, para convencer o judiciário a vir nessa linha. Por que quando ligaram aquela bomba lá na região do Menino de Deus, a água baixou rápido? Então nós ficamos com a água muito tempo, a gente sofre. Não é o evento da natureza. Mas foi evento da natureza. Depois que parou a chuva, não tem mais evento da natureza, tem que baixar água. Tem meios, tem mecânica. Todos os lugares que botou bomba, a água baixou. E aqui a gente só tinha 4. Eu acho que por enquanto, claro, a gente vai... É uma coisa muito recente, né? Tu vai se aprofundando e ouvindo notícias, tu vai encontrando os culpados. Não o prefeito, é todo mundo na coisa. É a priorização. Nunca aconteceu isso, faz milhões de anos que não acontece isso, por que a gente vai investir nisso? Mas aconteceu em setembro, né, doutor? Setembro, janeiro. Janeiro e agora, quer dizer, bateu na trave, né? E, se eu não me engano, das 10 enchentes maiores, essas 3 estão dentro. Pois é, e essa última agora de maio foi a maior de todas. Essa aí foi. Então, existe, de repente dá para procurar, né? Consultar o seu advogado, a pessoa que está assistindo, porque também não dá para a gente deixar tudo barato, né? Teve gente que sofreu em setembro, teve gente que sofreu em janeiro, e agora a liquidação total, né? A gente está vendo muita correria nas seguradoras, porque é muito volume. Daí acaba não atendendo. O bom era tu pedir e receber na semana seguinte, ou 2, 3 dias, mas não está acontecendo porque os processos estão sendo analisados com volume gigante. Daí um corretor, por exemplo, que tenha 1000 clientes, como é que ele vai atender assim? Falta estrutura para ele, às vezes. Tem pessoas que também têm seguros para receber, dependendo das apólices, né, claro. Normalmente, eu acho que seguros de imóvel tem contra enchentes. Sim, não tem, de repente, contra esse tipo de... Isso é um contrato particular. Essas pessoas, vamos dizer assim, assim, tão felizes porque tem seguro? Não, psicologicamente foi um arraso. Dá para ver. Tu vê as entrevistas, as pessoas até choram. São muitas perdas, né? Não é... Emocionais. Eu acho que assim, tu ir para um abrigo, é uma questão assim, por que Deus reservou isso para mim? Eu estava lá com a minha casa, tudo tranquilo. Eu vejo muito
que vai acontecer é o dano psicológico. E aí sim, eu acho que dá para buscar uma reparação. Se ficar assim, demonstrado que houve erros na condução da coisa. Quer dizer que a pessoa pode pensar na possibilidade de buscar um ressarcimento de danos em caso de doença, né, ocasionado por esse lamaçal do passado. Também de casas. E também a questão emocional. Também, eu acho que é o maior. Eu não sei como o judiciário vai receber isso, mas assim, para mim, tá demonstrado assim do teu lado. No teu prédio, se tem alguém que está numa região que foi atingido, tu vê. Eu vejo dessa pessoa da lavagem, cara, ele não ri, ele está tudo perdido. Aí tu fica ajudando, porque tu é amigo. É só as pessoas da nossa sociedade aqui que estão ajudando. Do Brasil também, mas é aqui, porque o governo assim, não tem dinheiro. Mas teve 100 e poucos milhões para investir no demais no passado. Não arrumou nenhuma bomba, não botou nenhum gerador. Então, há de se pensar. Se as pessoas têm direito, que busquem seus direitos, né, doutor Ricardo? O judiciário até ontem tinha água. Mas também não tenham calma muito para não entrar no esquecimento achando que foi pouca coisa. Tem que entrar e realmente as pessoas que não têm saída continuem o caminho. Não tem seguro. Não tem ninguém que me ajude. Vai um doutor, qualquer advogado, analisa a situação. Tá, mas teve isso. Por que aconteceu? Não, teve gente da minha vizinhança ali que teve água porque tinha a bomba perto dele e baixou rapidinho. Mas, além da questão da água, da enchente, também teve falta de água, falta de luz. São várias situações que têm questões reflexas, mas tudo isso tu faz pensar assim, tem gente que precisou mais. Daqui a pouco o governo não tem dinheiro para dar para todo mundo, então tá demorando. Eles vão acabar sendo condenados na justiça porque estão demorando. E o dano moral, sim, eu acho que é o pior, é o mais relevante. Sim. É que eu digo, foram tantas perdas, tantas dores, que essas pessoas que estão tendo ainda que se reorganizar, se houver a possibilidade de buscar um ressarcimento, tem que fazer, né, doutor? As coisas estão previstas para acontecer. Por que já não fecharam? A água já voltou. Perfeito. Né? Então, tem essas questões assim, daí as vaidades. Né? Isso aí é problema do governador, do prefeito X, que antes de mim, o prefeito... Não. Então, vamos ter que conviver com o muro. Eu estou dizendo que todo mundo já tinha esquecido essa possibilidade do Guaíba estar dentro de Porto Alegre. Foi um aprendizado, né, doutor? E aprendizado nós devemos sempre corrigir. Doutor Ricardo é o nosso consultor jurídico. A gente deve aprender a exercer os nossos direitos cidadãos. Em caso de danos emocionais, danos materiais, vamos ver com que a justiça nos acena para que a gente tenha pelo menos uma partícula dos prejuízos ressarcidos. Todo mundo já tem na sua cabeça os prejuízos, né? Mas calma, não é entrar amanhã num processo que vai resolver, porque o processo não resolve. É lento, né? É lento. A gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o que como é que eles chamam a segunda maré, a segunda onda, né? Que é aquele que não tem carro, como é que ele compra o carro? Isso aí pode vir a acontecer de se criar algum mecanismo, né? Vamos ver. Por que aumentaram os impostos dos carros? Os carros elétricos vieram e aumentaram os impostos, que era para ser zero, para não poluir. Então a gente fica, né, sem entender, né? Então, esses aí é abalado duplamente. Esses aí dá vontade de... A pessoa fica numa situação de muita depressão. Tá? Isso aí eu nem imagino, assim, né? Porque a gente olhando já fica triste. Muito bem. Então fica a dica do Dr. Ricardo Limoges, nosso consultor jurídico, para que as pessoas avaliem, pensem sobre suas perdas e, se acharem oportuno, busquem. E advogando contra mim. O governo, acorda que vai ser mais barato.
Se for para lá, não sei. Tá aí a dica. Muito obrigado, Tony Ricardo. Sempre é sempre um prazer tê-lo conosco no De Bem da Vida. Obrigado pelo convite, Cristina. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. E que tal fazer uma pausa em toda essa angústia e inquietude dos últimos dias? Vamos viajar para um lugar paradisíaco e aprender a fazer o legítimo risoto italiano com o chefe Anselmo Rossoni. E hoje o dia começou cedinho aqui na Casa Marrom do chefe Anselmo Rossoni. Nós já conversamos, nós já trabalhamos e saboreamos um café dos deuses. Aliás, uma das marcas registradas da Casa Marrom. Que delícia, mas muito trabalho, né, chefe Anselmo, fazer tudo isso? Não, mas eu trabalho com amor, com carinho, não é trabalho. E quando se faz aquilo que se gosta, não se trabalha. Se usufrui dessa resposta que tu estás dando agora. Então, usufrua dessas cenas incríveis que a gente trouxe para você. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos conferir ao vivo e a cores o paraíso do Moscoventos, a Casa Marrom do chefe Anselmo Rossoni? Aqui estamos nós, ao vivo e a cores, na presença de um dos mais prestigiados chefes da cozinha brasileira. Hoje, o chefe Anselmo vai trazer para vocês um pouquinho sobre um dos pratos, gente, que é quase que uma iguaria italiana. Nós falamos do pequeno arroz, chamado de risotto. Chefe Anselmo, qual a origem desse prato tão decantado no mundo todo? A origem é interessante. Tem algumas lendas e algumas histórias registradas, né? A lenda mais interessante que eu gosto de contar é que um chefe estava fazendo um jantar para a nobreza italiana e num determinado esqueceu, era uma sopa de arroz, e ele esqueceu essa sopa e ela foi, obviamente, secando. Quando ele viu, ela estava num ponto cremoso, mas ele não tinha mais como voltar àquela. Experimentou, achou interessante e serviu para a nobreza. Foi um sucesso. E aí a primeira lenda, é uma lenda do surgimento do arroz. Mas, na verdade, o arroz ele foi trazido pelos sarracenos, né, lá do sul da Itália, pela Sicília. Os árabes e muçulmanos introduziram esse pequeno grão de arroz, que é esse aqui, o mais conhecido é o arroz arbóreo, próprio para o risoto. E na Lombardia foi onde ele foi melhor aceito, na região da Lombardia, em Milão principalmente. E aí vem a receita do risoto milanês, que é uma outra
história interessante. Agora, o chefe Anselmo Rossoni vai trazer para vocês uma outra história, né, chefe Anselmo, do risoto. Que ela foi criada em função do ciúme do pai pela filha. Como é que é isso? Realmente, o Valério de Fiandra, que era um artista responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, ele tinha muito ciúme da filha, e a filha, no dia do casamento, ele resolveu pregar uma peça para a filha. E foi à cozinha, onde o chefe preparava lá o arroz, e jogou um dos ingredientes, que é o açafrão, o verdadeiro psilo de açafrão, que ele usava muito nos vitrais, e vou estragar essa receita aí com o ciúme da filha. E jogou o açafrão no arroz. E ao invés disso ser uma coisa negativa, novamente, ele dali se criou a receita do risoto milanês, porque todos apreciaram, gostaram muito, e até hoje é o ícone dos risotos da Itália, fundamentalmente em Milão. Em Milão e no mundo, né? Porque quem não aprecia um bom risoto? Chefe Anselmo, o seu risoto aqui na Casa Marrom também é muito apreciado. Tem algum segredo que o senhor possa revelar conosco? Eu gosto muito desse produto, que é o guanciale, que é um bacon italiano feito da bochecha do porco, da parte da cabeça do porco, que fica com um sabor totalmente diferente do nosso bacon. E eu uso bastante esse ingrediente, junto com ervas frescas, junto com um bom vinho, né, querido? Junto com um bom vinho, porque em todo risoto precisa ir um vinho. Precisa um vinho, em todo risoto. Por quê? É o vinho que ajuda a soltar o amido do arroz e dá cremosidade no risoto. Por isso se usa no início da receita sempre uma quantidade de vinho no risoto e no paladar. E no cozinheiro. Chefe Anselmo, e os seus temperos são temperos da sua horta. Pode apresentar para nós esses aqui? Sim, nós temos aqui o alecrim, né, que é maravilhoso. Aqui nós temos um louro cravo, tá? Muito usado. É aquele que a gente usa no feijão? É aquele que usa no feijão comumente, mas eu uso muito nos caldos para fazer o risoto. Uso também. Não é uma coisa comum, mas o chefe Anselmo usa.
Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme. Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prazer e a honra da sua companhia. Tenha uma semana com muita paz, com muita luz, com muita coragem e, como eu sempre digo, com paz nas águas e força na terra. Cuide-se e até o nosso próximo De Bem com a Vida.